Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao PET 6, ao PET volume 6. Vamos fazer um resumo das 4 semanas. A primeira semana vai falar sobre o indivíduo e a sociedade. O fundamento da sociologia é estudar a sociedade, o comportamento do indivíduo em relação a essa sociedade, é estudar as transformações que ocorrem na sociedade, estudar na linha do tempo o que acontece com o ser humano, o que acontece com o indivíduo no meio que ele está inserido. Interessante que para um indivíduo viver em sociedade é necessário que ele tenha alguns tipos de comportamento que sejam considerados corretos, para que tenha essa harmonia dentro da sociedade, ou que faça algo que seja minimamente aceitável dentro da sociedade em que ele está inserido. E quando não segue os comportamentos da sociedade que ele está inserido, ele pode ter algum tipo de punição. A vida em sociedade, ela exige que os indivíduos se orientem conforme os comportamentos e valores socialmente instituídos em cada cultura. E seja no momento histórico também. E quando se quebra uma regra e transgride a lei, a sociedade prontamente aciona meios de correção social. Ou seja, a influência que a sociedade tem em determinar certos comportamentos que podem ir de uma simples repressão até a privação de liberdade. Entendendo claramente, o meio que você vive tem que se respeitar os valores, tem que se respeitar a lei instituída pela legislação. Também existe chamado, o padrão social, que é construído tendo por base escolhas feitas por indivíduos que levam em conta as opiniões e crenças dos outros. São os padrões determinados pela sociedade. Os padrões sociais, eles variam conforme as opiniões e crenças compartilhadas pelos indivíduos ao longo da história. Uma das formas, de exemplos de um padrão social é a forma de vestir de cada sociedade. A segunda semana vai falar sobre o conceito de fato social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade. Para Émile Durkheim, a principal preocupação da sociologia é o estudo dos fatos sociais, e esses deveriam ser examinados. Ele acreditava que as sociedades têm uma realidade própria, ou seja, a sociedade é mais do que simplesmente as ações e os interesses de seus membros individuais. Ainda segundo Durkheim, os fatos sociais são meios de agir, pensar ou sentir que são externos aos indivíduos e têm sua própria realidade fora das vidas e das percepções individuais. Para entendermos, por fatos sociais compreende-se o conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. São identificados por 3 características principais. Primeiro, são exteriores aos indivíduos, existem independentemente da sua vontade ou reflexão, coercitivos, impõem penalidades àqueles que não cumprem suas normas, e gerais, presentes no conjunto de determinada sociedade. Os fatos sociais podem forçar a ação humana numa diversidade de formas, indo de punição absoluta, em caso de crime, a rejeição social, quando se tem um comportamento não aceito pelaquela sociedade, ou a simples incompreensão quando se usa inapropriadamente a língua. Na terceira semana, nós vamos estudar o estudo de Durkheim sobre o suicídio. Lê esse tema, muitas pessoas estão se suicidando, até mesmo no meio dessa pandemia. Nessa temática, nós podemos iniciar nossa reflexão pensando: que fatores podem levar alguém ao suicídio? Uma das respostas poderia ser peso social, que seria a dificuldade de aceitar cumprir determinadas imposições sociais.
Também pode ser algum trauma, alguma dívida. São N situações que podem levar o ser humano ao suicídio. Então leia essa parte direitinho, vai ter boas explicações ali no PET 6, né, nessa terceira semana. Entenda, com todas as dificuldades, viver é melhor. E na última semana do PET 6, nós vamos falar sobre o conceito de ação social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade. Para Max Weber, a sociedade existe porque é vivenciada e entendida por indivíduos racionais que tomam suas decisões conforme sua história e cultura. As normas sociais que Durkheim entendia como fatos sociais, de acordo com Weber, existem somente por causa do sentido atribuído a elas, pelos indivíduos, pois elas não têm valor em si mesmas. São 3 tipos fundamentais de ação social. Nós temos a tradicional, a afetiva e racional. Tá? No PET vai estar explicando cada uma delas. Porque se eu for explicar uma por uma aqui, o vídeo vai ficar grande e normalmente as pessoas veem em torno de 30% a 40% do vídeo. Alguns casos até menos. Então, leia direitinho e façam as atividades e vão ser computadas como tempo e como pontuação. E depois, nessa mesma semana, nós vamos falar sobre o conceito de classe social e a relação entre indivíduo e sociedade, que é o tema, é o foco total desse PET 6. Então, nesse PET 6, nós vamos ver alguns pensamentos de Émile Durkheim, de Max Weber e de Karl Marx. Então, leia lá, vai estar tudo explicadinho no PET 6. E se vocês lerem direitinho, vocês vão entender a parte relacionada a esse conhecimento de sociologia. Tá? Tudo de bom para vocês.